vamos lá, se você chegou até aqui, é porque você gostou dos vídeos. Vamos lá. Questão 9 diz lá o seguinte: antes de Copérnico, Kepler e Galileu, os cosmólogos elaboravam sistemas que representavam os corpos celestes por meio de esferas encaixadas umas nas outras, propostas e desenvolvidas por Eudoxo e Aristóteles, lá da Antiguidade Grega, de modo a distinguir os mundos celeste e terrestre. É nesse contexto, caracterizado pela tese de que o cosmo é composto de dois mundos distintos, céu e terra, e pelo axioma platônico, que deve ser estendido ao conteúdo da Carta de Kepler, em 1604, início do século XVII, ele apresenta uma etapa do processo de rompimento com essa distinção e com o axioma platônico. Na carta, Kepler apresenta os procedimentos para obter as duas primeiras, leis dos movimentos planetários. A importância disso é tão grande que a segunda lei aparece antes da primeira, e a lei das áreas só se torna operante numa órbita elíptica, não podendo ser aplicada às órbitas circulares, sem produzir discrepâncias com relação aos dados observacionais de Tycho Brahe. Tá? É uma questão que faz referência aí a essa passagem, século XVI, século XVII, que começa aí com o renascimento cultural, né, já em expansão, não é o renascimento original que acontece em solo italiano, e sim uma expansão, até mesmo no campo das ideias, que acaba determinando, né, vamos colocar dessa maneira, um procedimento natural evolutivo do pensamento, que acaba sendo chamado de revolução científica. Então a questão é sobre a revolução científica em si. Temos aí como correta, no caso aí da questão, que fala, considerando o contexto histórico descrito e as leis físicas apresentadas por Kepler, as leis da gravitação, das órbitas elípticas, nas leis da mecânica celeste, tropecei na física agora, assinale a alternativa correta. Copérnico, Kepler e Galileu, na letra A, fazem parte da chamada Revolução Científica, que rompe com leituras especulativas do universo, baseado em premissas aristotélicas e tomistas, Aristóteles e Tomás de Aquino, e propõe análises empiristas do modo natural, o método experimental. Como o conceito de órbitas circulares para o movimento dos planetas em torno do Sol, em que a distância entre o planeta e o Sol permanece constante durante o movimento, foi abandonado por Kepler, que é a única alternativa correta. As demais, como você pode perceber, tem um errinho aqui, tem um errinho ali, como é o caso, por exemplo, da letra B. A Revolução Científica da época moderna propõe a ruptura com o ideal divino, sendo por isso combatido pela Igreja Católica, certo? Que defendia a orquestração divina sobre o mundo humano e natural. O conceito de órbitas circulares para o movimento dos planetas em torno do Sol, em que a distância entre o planeta e o Sol é variável durante o movimento, foi abandonado por Kepler, o que está errado. Beleza? Copérnico, Kepler e Galileu foram perseguidos pela Igreja Católica. Copérnico não foi, o que já desmonta a questão. Tá? Na letra D, a Revolução Científica da época moderna, incentivada pela Igreja Católica. De jeito nenhum. Tá? A Igreja jamais acabaria por incentivar um movimento que contrariaria suas ideias já estabelecidas há quase um milênio. A Revolução Científica na letra E ocorreu como uma reação dos ideais iluministas. Samba do crioulo doido, o movimento iluminista só ocorre no século XVIII. Beleza? Valeu, galera!